Quinta-feira, 13 de agosto, mais um tema dia aqui no 00. Eu sou o Diogo Organista Pereira, estou aqui com o Luís Rocha Rodrigues, diretor de informação aqui do 00, e vamos olhar neste tema do dia para o futebol espanhol, que está prestes a começar. Luís, bom dia. Olhando numa primeira fase para o atual campeão, o Barcelona vai atrás do Tri, parte na frente nesta luta? Bom dia, Diogo. Parte na frente, acima de tudo, pela continuidade e pela identidade implementada. Estamos a falar do campeão do país, que é campeão da Europa e campeão do mundo, e por isso também se pode dizer, não vou dizer que a base da seleção espanhola nesta altura seja efetivamente o Barcelona, não o é, mas não deixa de ter muitos jogadores e muita dessa identidade. E o Barcelona, obviamente, é um clube muito identitário, apesar de não estar, e vamos falar sobre isso, a ter tanto sucesso europeu como já teve, mas a nível interno continua a ser um clube muito a promover muito a sua La Masia, e é um clube que nesta altura ainda está, apesar desta continuidade, apesar de estar mais ou menos cimentado, mas ainda está muito em andamento em termos de mercado. Anthony Gordon foi contratado muito cedo, 80 milhões de euros, comprado ao Newcastle. Saiu Rashford e, portanto, é um avançado que é uma opção que faz sentido, mas saiu Lewandowski, ainda não há um fumo branco em relação ao próximo ponta de lança, até porque Ferran Torres tem sido falado muitas vezes para a saída e provavelmente isso ainda acabará por acontecer. Há o grande desejado, que é Julián Álvarez, que antes do Mundial fez uma declaração de interesses a dizer que efetivamente queria ir para o Barcelona, mas as coisas não estão de todo a caminho disso. Simeone já fechou a porta, o Álvarez ontem já voltou aos treinos no Atlético de Madrid e esteve a conversar com o seu treinador. Acredita-se ainda que em Barcelona que isto pode acontecer, será sempre uma soma muito avultada, mais de 100 milhões, fala-se 120, mas não aconteceu ainda e, portanto, o Barcelona ainda falta esse jogador. Ainda assim, o dossiê que está mais em cima da mesa nesta altura no Barcelona é o de Rodri. Depois de ter sido bastante falado para o Real Madrid, agora tem sido falado com insistência para o Barcelona. Terá sido rejeitada ontem uma proposta por parte do Manchester City de 60 milhões mais variáveis, querem mais, mas de qualquer maneira há aqui uma corrida um bocadinho contra o tempo, porque o City precisa desse dinheiro para depois fazer uma compra e que Enzo Maresca quer que seja Enzo Fernandes. O Chelsea quer 140 milhões, isto é uma bola de neve. É o efeito dominó. É o efeito dominó e o mercado está, neste aspecto, está só a começar, mas parece-me que as próximas 3 semanas, e o mercado espanhol acaba a 1 de setembro, vão ser efervescentes, e esta ligação Inglaterra e Espanha vai aqui ter muitos contornos para acompanharmos, mas relativamente ao Barcelona é mais ou menos este o cenário de um clube que eu diria está na linha da frente, porque continua Hansi Flick, é bicampeão e vai à procura do tri. Do outro lado da barricada surge o Real Madrid, de Mourinho, um Real Madrid que fez um investimento pesado, não só conseguiu reforço a custo zero, mas também deu mandé por um pacote pode chegar aos 140 milhões de euros. Luís, por isso pergunto-te, que armas é que os merengues têm para contrariar o tri do Barcelona? Nesta altura, olhamos individualmente para o plantel do Real Madrid e eu diria quase que é pornográfico. Basta ver o que está acontecendo lá à direita da defesa, onde Alexander-Arnold parecia ser o homem para Mourinho, mas aparece Dumfries e eles têm variado muito o tempo de jogo. Do lado esquerdo da defesa havia Carreras, aparece agora Cucurella, mas para já ainda tem sido Carreras, porque o Cucurella está a voltar das férias mais tardias, e ainda Mendy, que foi operado e só deve voltar no início de outubro. São 3 jogadores, portanto, um vai ter que sair, mas são excelentes opções para José Mourinho. Depois no meio campo, apesar de uma outra saída, mas mantém-se os jogadores principais, acrescenta-se Bernardo Silva. Onde é que vai jogar Bernardo Silva? Já tem jogado mais, houve aqui uma declaração de Mourinho que não foi muito bem interpretada, ou também não lhe saiu muito bem, mas Bernardo Silva já tem jogado, teve praticamente todo o jogo no 3 Herrera que o Real Madrid ganhou ao Deportivo, e por isso é um elemento que vai acrescentar muito. Depois há Diomandé. Numa fase inicial pensar-se-ia
O Real Madrid vai acabar por sair Vinícius, mas Vinícius renovou. E por isso há muitas opções, efetivamente, para José Mourinho. Basta ver que, para a ponta de lança, Mourinho tem Kylian Mbappé, que obviamente é o número 1. Depois tem Endrick, voltado do Lyon, e que tem feito uma boa pré-época, e contratou agora Carlos Espi, que é vou-lhe chamar, é um jogador mais tanque, mais possante, veio do Levante, é ainda um jovem, tem 21 anos, e aparece aqui como terceira opção. Fez uma boa época com o Luís Castro. Com o Luís, muito boa época para a realidade do Levante, e foi fundamental no pequeno milagre que o Levante fez. Por isso, José Mourinho tem muito com que se cozer, tem um plantel vastíssimo, com enorme qualidade, a questão é que tem que o construir. Não deixa de ser também curioso que, enfim, José Mourinho, que está agora de volta à ribalta, ou seja, um clube de topo mundial, não deixa de ser curioso e sintomático também a força que o Real Madrid tem. Basta ver duas coisas. O José Mourinho, estamos aqui na semana de lançamento do campeonato. Curiosamente, o Atlético Madrid só joga na próxima quarta-feira, o Real e o Barcelona só jogam na outra a seguir, só jogam a seguir à segunda jornada, a primeira jornada. Portanto, algo aqui não foi muito habitual no Campeonato Espanhol, mas o que eu queria dizer era: há dois apontamentos muito relevantes que mostram a força comunicacional do Real Madrid e o impacto que o Real Madrid tem em toda a linha, que é o documentário de José Mourinho, prontinho a sair na semana que antecede o lançamento do campeonato, e também tudo o que surgiu à volta de Cucurella a partir ali de meio do Mundial. Cucurella, eu diria que há um ano, há 2 anos, era um dos jogadores com menos, com menos aceitação dos adeptos, do público em geral, e tem sido de facto desconstruído. A questão do filho, a questão da justificação também do seu cabelo, por causa do filho o poder reconhecer, o filho com autismo, toda esta nova comunicação para enaltecer também e no fundo até também... porque o Real Madrid, desculpa interromper, não tinha nenhum jogador na seleção espanhola, adquiriu com a Cucurella, passou a ter um. Passou a ter um e rapidamente o Real Madrid tratou de melhorar a imagem de Cucurella, e por isso mostra aqui a grande força que o Real Madrid tem em toda a linha, como já sabemos. Mas enfim, é um clube que ainda assim continua a ter mais mostras a nível internacional do que nacional, mas parece-me que a prioridade do José Mourinho tem que ser ganhar o campeonato, sendo que Mourinho não ganha um campeonato desde os tempos do Chelsea, já lá vão mais de 10 anos. Olhando para a equipa que costuma fechar o pódio, o Atlético Madrid, que agora tem Yulman nas suas fileiras, o que é que vale aqui esta equipa de Simeone? Pode atacar o título? É assim, o Atlético Madrid vem de uma época desapontante. É uma época em que o Atlético fica em 4º lugar, fica atrás do Villarreal, fica a 25 pontos do Barcelona, nunca esteve propriamente na luta, começou muito mal o campeonato, e perdeu a Taça do Rei, poderia ser a salvação da época, perdeu em Sevilha contra a Real Sociedad. Por isso é uma época desapontante do Atlético. Não há propriamente uma revolução, há aqui também o caso Alvarez, que é um caso delicado, mas não há... Houve aqui algumas contratações, nomes, já falaste do Yulman, é o nome mais forte e eu diria que é um jogador que casa totalmente com Diego Simeone, mas há também Grimaldo, que é muito conhecido pelos portugueses, também pelos espanhóis, e que é um jogador que acredito que vai dar cartas. O Atlético de Madrid está mais atrasado que os outros porque foi o clube mais representado na final do Mundial. Entre argentinos e espanhóis tinha... 8, salvo erro? 8, 9? Eu não tirei o número, mas será à volta disso. E não deixa de ser curioso também que um deles já não vai estar, que o Molina foi vendido à Roma, mas um dos jogadores que está na iminência de ser contratado é Romero, o central do Tottenham, para ser contratado para ser mais um jogador à Simeone. Ninguém fica surpreendido com isto. Há uma saída muito importante, Griezmann, e há também a saída de Thiago Almada, saiu para o River por 20 milhões, mas há aqui várias entradas, já falámos de Yulman e de Grimaldo, e há também o Kang In Lee, que vem do Paris Saint-Germain, que conhece muito bem o campeonato espanhol
e que parece-me que é um jogador que pode entrar com qualidade aqui, não esquecendo que Lookman apareceu bem na época passada, que Baena até faz um ótimo Mundial como titular e, portanto, vem motivado. Enfim, é um Atlético de Madrid que convém sempre contar com esta equipa. Olhando para o resto da tabela, temos aqui várias equipas interessantes de acompanhar, por assim dizer, e eu pergunto isso mesmo, que outras equipas é que vale a pena ter em conta nesta Liga Espanhola? Desde logo, há dois clubes que eu enalteço pelo lado negativo, mas também pelo lado da oportunidade. O Sevilha, que passa uma crise financeira, mas que foi recentemente adquirido, novos donos, tem Sérgio Ramos também no panorama, e portanto vamos ver como é que este Sevilha se vai reerguer. O Valência ainda não conseguiu libertar-se, ou pelo menos como era a intenção dos adeptos da Meriton, da empresa de Peter Lim, e continua mais do mesmo, ou seja, não consegue contratações, há ali um divórcio evidente e que não há bons sinais para voltar a ser o Valência europeu que nos habituámos a ver. Portanto, eu vou destacar 3 clubes muito rapidamente e até vou deixar de fora a Real Sociedad, que é um clube que eu aprecio consideravelmente e que tem o Oyarzabal, continua a ter, mas o Villarreal vem do 3º lugar, perde Marcelino Toral, ou deixa de ter Marcelino Toral, e foi buscar o Íñigo Pérez, que foi o treinador que levou o Rayo Vallecano à final da Conference League. Portanto, curioso para ver como é que vai ser. O Villarreal vem de uma época ótima em termos internos, mas fez apenas 1 ponto na Liga dos Campeões. Foi absolutamente decepcionante. Depois o Betis vai para a 7ª época com o Pellegrini. Pellegrini, na primeira época, não jogou a Europa, mas apurou sempre o Betis para as competições europeias. O Betis vai fazer a 6ª época seguida a ir às competições europeias. Nunca teve esta sequência europeia e, por isso, é um clube a terem atenção. Que vimos nos tempos recentes, eliminou o Vitória, foi eliminado pelo Braga e tem estado constantemente lá perto. Foi à final contra o Chelsea também há 2 anos na Conference League. E Pellegrini, aliás, reúne opiniões muito positivas dos adeptos. Estivemos lá em Sevilha, como mencionaste. Exatamente. E, até foste tu. Exatamente. A opinião é muito positiva porque o Betis tem crescido muito ao longo destes últimos anos. Atenção. Sim, mesmo sendo um treinador que já tem 72 anos, mas parece-me que é praticamente unânime nos adeptos. E depois há outro clube que se está a cimentar numa primeira linha, ou na primeira metade da tabela, que é o Celta. Volta a ir às competições europeias, faz com Giraldes. O Giraldes aparece numa época para salvar o clube, consegue salvar, a seguir faz 7º lugar e na época passada faz 6º lugar. Estamos a falar de um dos treinadores da moda em Espanha, tem apenas 38 anos e volta a colocar o Celta nas competições europeias e por isso é o meu outro destaque, o Celta de Vigo. Destaco ainda assim, permite-me a ousadia, o Getafe de Bordalás, vai ser interessante também ver. E também vai à Europa. Exatamente. Luís, para fechar este tema do dia, olhando também num cômputo geral, por assim dizer, achas que há condições para o futebol espanhol combater o inglês? Muito se fala sobre qual é a melhor liga, entre a Premier League. A La Liga aqui, achas que ameaça esse estatuto? A La Liga no seu todo não tem hipótese a curto prazo de chegar ao nível da Premier. O que acontece é que os três principais são de facto de bom nível, de muito bom nível de Premier League. Ou seja, o Real Madrid faz mais receitas que qualquer clube da Premier, o Barcelona lá perto, mas depois o pelotão médio não consegue estar nem perto da média do futebol inglês. Portanto, há aqui uma grande decalagem. O que me parece é que está aqui a haver um momento de readaptação do futebol espanhol no seu todo. Nós estamos a ver os estádios todos a serem, não é reconstruídos, mas reformulados. Vimos o do Real Madrid, estamos a ver o Camp Nou e por aí fora há vários estádios. O Atlético também tinha sido há uns anos. O Atlético já tinha sido. Claro que aqui está na montra o Mundial 2030 e por isso os clubes estão um bocadinho a conter-se agora para ganhar outra injeção. Por exemplo, ainda agora estava a falar do Celta. O Celta reformulou os balaídos. O Celta este ano não compra nem vende ninguém. Portanto, não faz transações para já, o que é realmente significativo.
E isto é um exemplo. Nós andamos a ver clubes de meio da tabela em Inglaterra, como o Bournemouth, como o Brentford, a gastarem 40, 50, 60 milhões naturalmente em jogadores. E isto não acontece nesta altura em Espanha. Por isso, Espanha, que está em terceiro lugar no ranking da UEFA, atrás até da Itália, tem sofrido aqui algo por causa disto, por causa dos clubes de meia tabela, e tem sofrido por também duas prestações, na minha opinião, um bocadinho abaixo do esperado. Nós, se puxarmos a fita atrás, isto até quase que dá para fazer de cabeça, 2006 o Barcelona ganha a Liga dos Campeões, 2007 ganha o Milan, 2008 ganha o United, 2009 ganha o Barcelona, 2010 ganha o Inter, 2011 ganha o Barcelona e depois em 2015 ganha o Barcelona outra vez. O Barcelona desapareceu das finais, deixou de lá chegar, chegou a cair na fase de grupos da Liga dos Campeões 2 vezes e não tem conseguido ser tão competitivo como noutros tempos. Claro que o Real Madrid tem. E a verdade é que nós olhamos e nos últimos 13 anos da Liga dos Campeões, Espanha ganhou 7. Ganhou mais de metade. Mas já não tem sido o domínio que era há 10 anos, de todo. E depois, o outro fator, o Sevilha. O Sevilha desapareceu um bocadinho desde a conquista de 2022-23, aí já a entrar em crise, desapareceu do mapa europeu e não tem conseguido, não tem estado nas competições europeias, volta a não estar este ano, aliás andou a lutar pela manutenção, e por isso não tem havido um clube de segunda linha. Há pouco estava aqui a falar, por exemplo, o Betis ainda não conseguiu isso, embora esteja numa boa linha, mas o Betis não consegue, o Villarreal de todo consegue, não tem conseguido boas prestações europeias e por isso falta ao futebol espanhol aquelas segundas linhas que normalmente ganhavam. Mesmo o Atlético Bilbao de vez em quando ia longe e o que estamos a assistir, de facto, é aqui uma espécie de falência desta segunda linha espanhola em termos europeus. Espanha beneficiou muito e muitas vezes com aquele quadro competitivo que fazia com que o terceiro classificado da Liga dos Campeões na fase de grupos caísse para a Liga Europa e vimos o Sevilha a ganhar a Liga Europa várias vezes. O Sevilha ganhou 7 vezes nos últimos 20 anos, é muita coisa. Vimos o Atlético Madrid também a cair e a ganhar a Liga Europa e agora já não vemos isso. E não vemos uma equipa espanhola a ser capaz de lá chegar e ainda com a agravante de que apareceu a Conference League e Espanha tem, efetivamente, vem de 2 finais, com o Raio o ano passado e com o Betis há 2 anos, mas ainda não ganhou. Os ingleses já ganharam 3 vezes, os italianos ganharam uma vez pela Roma com Mourinho e foram a finais com a Fiorentina. E tivemos Olympiacos. E houve Olympiacos, mas olhando ali para o topo, isto explica um bocadinho porque é que a Espanha nesta altura é a terceira e a larga distância em termos de ranking do futebol inglês, onde acho que não pode a curto prazo comparar-se. Veremos se esta época será para encurtar distâncias. Obrigado, Luís. Obrigado a todos que nos assistiram. Continue desse lado, fique na nossa companhia. Esta quinta-feira teremos um novo episódio do Mundo Fantasy, onde perspectivamos a segunda jornada da Liga Portuguesa. Além disso, um novo episódio do Mercado Flash também estará disponível, dedicado às transferências do mercado nacional e internacional. Fique connosco, fique com o 00.